Ok, gente? Estamos de volta aí com o Dr. José Torres. Dr. José Torres esteve em Porto Alegre, se não me engano, isso, doutor? É verdade. No Congresso das UTIs. Brasileiro de UTI. Isso que é bom, viu, gente? Olha, buscando alternativas. Mas não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o grande mal do século. E eu vou deixar para ele, claro, falar sobre qual é a principal doença, qual o principal mal do século. Doutor José Torres, qual a principal doença? Pois é, Fábio. Justamente é uma doença que tu tens uma grande experiência, que é a ansiedade, né? Que hoje a ansiedade realmente é uma coisa que atinge toda a nossa população. Toda? Em maior ou menor grau, todos nós somos ansiosos, todos nós temos ansiedade. Enfim, a ansiedade, ela pode ser de dois tipos. Tem aquela ansiedade que é a ansiedade natural do ser humano, mas que é controlável, e tem aquela ansiedade que passa a ser um transtorno da ansiedade generalizada. O transtorno da ansiedade generalizada é conhecido como TAG, T-A-G, TAG, transtorno da ansiedade generalizada. O que é esse transtorno da ansiedade generalizada? É uma hiperexcitação do sistema nervoso central quando nós pressentimos alguma sensação de perigo. Então, toda vez que nós sentimos um fato, uma situação que possa vir a resultar num perigo, ocorre uma hiperexcitação do nosso sistema nervoso central e desencadeia uma grande ansiedade, ok? Então, vamos dizer o seguinte: antigamente se achava que o ser humano, a longevidade do ser humano, eles atribuíam 20% à carga genética e 80% ao estilo. Retificando, antigamente se achava que a longevidade do ser humano era 80% dada pela genética e 20% pelo meio ambiente. Hoje se sabe que é o contrário. A genética é responsável por 20% da nossa longevidade e 80% é aquilo que comemos e aquilo que sentimos, ou seja, as emoções que vivemos no dia a dia têm uma influência muito grande sobre a nossa longevidade. Isso é um dado atualizado. Então, essas emoções que nós sentimos é que repercutem no nosso organismo como transtorno da ansiedade generalizada, ok? Tem 9 sinais que podem estar relacionados com esse transtorno da ansiedade generalizada, que nós definimos como TAG, tá? Um deles é a indigestão crônica, ou seja, quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, eu tenho que preencher algum buraco, ok? E o primeiro buraco que nós preenchemos é o estômago. Então passamos a comer afoitamente. E o que acontece? Essa comida, quando a gente está ansioso, cai no estômago e provoca sintomas. Que sintomas são esses? Dor, grande formação de gases, tá? Mal-estar, como, fico inchado, passo mal, ok? Mastigo os alimentos muito rápido quando estou ansioso, tá? Desculpa, doutora. Sim. A obesidade pode ter origem também na ansiedade? Sim, sim. Hoje, Fábio, você sabe que a ansiedade ela tem fatores genéticos herdados do pai e da mãe,
que fazem com que uma pessoa tenha mais ou menos ansiedade que outras, tá? E a obesidade também está muito relacionada com a ansiedade, porque quanto maior a ansiedade, mais eu como e mais propensão eu tenho de ficar obeso, ok? Outro fator ligado à ansiedade, a esse transtorno de ansiedade generalizada, é aquela preocupação excessiva, tá? É aquela pessoa que todos os dias da semana está muito preocupada, tá? É uma preocupação permanente, que se repete todos os dias durante 6, 7 dias da semana. E essa preocupação passa a ter uma repercussão orgânica. É aquela pessoa que de tão ansiosa, ela está sempre cansada, está sempre fatigada e tem uma repercussão no seu organismo. Diferente da ansiedade normal, que a pessoa tem aquela ansiedade, mas daqui um pouco ela controla aquela ansiedade. E no transtorno da ansiedade generalizada, ela não tem esse controle, é permanente a ansiedade e aquilo lhe causa uma grande dor e um grande sofrimento, ok? Outro sintoma relacionado com o TAG, transtorno da ansiedade generalizada, é a dificuldade para pegar no sono. Se calcula que metade das pessoas com transtorno da ansiedade generalizada tem muita dificuldade para iniciar ou para manter o sono, ok? Outro sintoma de transtorno da ansiedade generalizada são os medos e fobias. Todos nós temos medos, mas os medos são controláveis. Quando aquele medo se torna uma obsessão, se torna uma coisa desproporcional, esse medo a gente chama de fobia, ok? E essa fobia também está relacionado ao transtorno de ansiedade generalizada. Outro sintoma que pode acompanhar o transtorno de ansiedade generalizada é um sintoma, Fábio, que tu conhece muito bem, que é tensão muscular, tá? A pessoa que tem uma grande ansiedade, ela tem muita tensão muscular, ela costuma contrair as mandíbulas, apertar os punhos, está sempre em contração muscular. Isso é um sintoma característico de transtorno da ansiedade generalizada. Okay. Outro sintoma também relacionado com o transtorno da ansiedade generalizada é o medo de falar em público. Se você, quando for falar em público, fica muito tenso, fica com suador, os pensamentos ficam desorganizados, você treme, o teu coração dispara, você fica vermelho, tudo isso pode ser sintoma de uma coisa chamada fobia social, que também está relacionado com o transtorno da ansiedade generalizada. Doutor, desculpa me intrometer, o livro Dicção Oratória do Leoclides Marcon fala sobre isso também. Tem muita gente que prefere morrer do que falar em público. Esse é um dos maiores medos, falar em público. Exatamente. Correto? E isso se dá o nome de fobia social. Também está relacionada com essa ansiedade do transtorno do TAG, transtorno da ansiedade generalizada, ok? Outra coisa relacionada ao transtorno da ansiedade generalizada é a síndrome do pânico, que tu conheces muito bem, a síndrome do pânico. Essa síndrome do pânico, ela exacerba sintomas, ou seja, se eu tenho uma dor muscular, eu acho que é um infarto, ok? Se me sai, por exemplo, um gânglio aqui no pescoço, eu acho que é um câncer, tá? Tudo isso são exacerbações de sintomas relacionados com a síndrome do pânico, que também
é um sintoma visto no TAG. Tá, gente, eu só quero falar sobre a síndrome do pânico, ok? Em primeiro lugar, é difícil tu admitir que tem a síndrome do pânico. Eu fui parar no hospital com a síndrome do pânico praticamente infartado. Fiz o primeiro eletro, o eletro constatou que eu tinha problema. Fiz o exame de enzima, fiz outro eletro e constatou bem, meus exames tudo estão bem. E eu falo para vocês, sem ajuda médica, e foi por isso que esse doutor aqui me ajudou bastante, não tem. A fé ajuda, remove montanhas, doutor. Tá? Mas a fé, aliado, tem que ser o tratamento médico. Senão os hospitais estariam hoje cheios de padre e de pastor. Me desculpa, gente. Mas vamos lá, a fé ajuda. Deus move quem Ele quer. E isso o próprio pastor Silas Malafaia fala. Você tem que tomar medicação quando ele fala sobre depressão, e essa síndrome do pânico. E a gente tem que admitir, a síndrome do pânico hoje está presente, praticamente em vários lugares, em várias pessoas, e talvez você não perceba. Mas é comum hoje, doutor. É muito verdade. E nós temos que saber enfrentar isso aí. Porque mesmo que a gente tenha esse transtorno da ansiedade generalizada, a gente tem que saber limitar para que isso não afete a nossa vida. Okay? Não a mente controlar a pessoa, sim a pessoa controlar a mente. A pessoa controlar a mente, exatamente. Bom, Fábio, outro sintoma que acompanha o transtorno da ansiedade generalizada é o perfeccionismo. Ou seja, pessoas perfeccionistas, elas sofrem muito. Por quê? Porque elas não admitem críticas ao seu trabalho. Tudo que elas fazem, elas têm que fazer com perfeição para que os outros não a critiquem. E isso é uma coisa que causa uma grande ansiedade, tá? E tem reflexos muito grandes na vida de uma pessoa perfeccionista. Perfeccionismo e TAG andam juntos, ok? Doutor, uma explicação. Nesse caso, a ansiedade altera muito até os batimentos, a pressão da pessoa conforme for. Sim. Sempre que estamos ansiosos, o coração acelera, ok? Lançada adrenalina na corrente sanguínea, eu me preparo para a luta, tá? Porque é uma reação de fuga ou de enfrentamento, né? Por exemplo, a serotonina está ligada ao que nesse caso? Bom, a serotonina tá ligada ao hormônio da felicidade, do prazer, né? Tá? E a dopamina do bem-estar. Tá? E que ajudam a combater a ansiedade? Ajuda a combater a ansiedade também. Tá? Tanto que antidepressivos e ansiolíticos diminuem esse estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central que é visto na ansiedade, né? Tá? Outro sintoma relacionado ao TAG é aquela assim, os pensamentos obsessivos compulsivos. Ou seja, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu escute rádio no volume 3. Vamos supor que o rádio estrague e tranque no volume 4. Aquilo me causa uma grande preocupação, uma grande ansiedade. Por quê? Porque eu sou obsessivo compulsivo, tá? Por exemplo, outra coisa do obsessivo compulsivo, vai sair de casa, fecha a porta, revisa se a porta está fechada, tranca com chave. Ele chegou na metade da escada, descendo a escada, ele tem que voltar para ver de novo se fechou a casa, tá? E tudo isso está relacionado com o transtorno generalizado da ansiedade também, ok? Deu? Tá. Mais alguma coisa para complementar, doutor? Sim. Agora só vamos falar rapidamente do tratamento do transtorno do TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Vamos lá. Não deu, não? Pode. Tá. Em relação ao tratamento do transtorno da ansiedade generalizada,
eu recomendo que as pessoas pratiquem, em primeiro lugar, pratiquem exercícios físicos. O exercício físico é um excelente antídoto para diminuir a ansiedade, ok? Segundo lugar, que tenha uma religião, que professe uma fé. Por exemplo, se eu uso Jesus como escudo, eu me protejo nele. Mas está comprovado isso, doutor? Está comprovado. Mas alguns das ciências não aceitam isso. Não, mas isso já está comprovado. A fé é um excelente antídoto contra a ansiedade. Por exemplo, se eu sinto uma situação de perigo e aquilo me causa uma ansiedade intensa, e eu coloco nas mãos de Cristo, de Deus, aquele problema, e digo: Deus, esse problema é teu, resolve esse problema, eu estou tirando aquela ansiedade de cima de mim e colocando em cima dele. Então, isso aí é excelente. Terceiro lugar, quando esse transtorno da ansiedade generalizada passa a ser uma coisa prejudicial à nossa saúde, então nesses casos tem medicação ansiolítica, medicação antipsicótica, que também pode ser usada, ok? E deixando bem claro, né, a Bíblia fala: não sejais ansiosos, diz numa passagem bíblica. E quero deixar também, e fica aí a nossa recomendação, porque eu estou passando por isso e estou saindo disso. Gente, não é fácil. O exercício ajuda bastante. Pratique bastante exercício, caminhe bastante, se canse bastante. Tem a família é o principal, e eu contei com a ajuda do Dr. Tors, para tu ver que a fé move montanhas. Deus me colocou ele, eu falo de coração, mas e colocou a doutora Salete Borilli, uma excelente psicóloga, doutor. E isso assim, ó, todos nós somos ansiosos, uns pouquinhos, outros bastantes. É verdade. Na sua profissão é quase 100% de ansiedade. Correto ou não correto? É correto. Tá. Na minha profissão também é quase 100%. Eu sou jornalista, gente. Eu fiquei com fobia porque eu tinha ânsia de terminar um jornal uma determinada hora. Eu ficava estressado. Chegou a um ponto que se acumulou e estourou. Quer dizer, esse excesso de perfeccionismo gerou em mim. Então, a ansiedade, desfrute a vida. O tempo é inimigo da perfeição. Tá? Eu vou deixar o teu telefone do teu consultório. Posso? Eu prefiro que não. Não, então tá. Então tá. Mas tá ali no blog do jornal tvavoz.blogspot.com.br. Semana que vem vamos estar de volta. Gostei. Compartilhe esse vídeo. Você vai ajudar muita gente. Tá bom? Mas compartilhe mesmo. Porque a gente é ansioso e a gente tem que admitir isso. Eu tenho que admitir isso. Tá bom? Um abraço para todos vocês.